A você que acompanha a programação da TVA, começamos mais uma edição do Fala Deputado, o programa que acompanha as ações e as atividades desenvolvidas pelos parlamentares catarinenses. Com a gente hoje o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Silvio Drevig, do PP, o Partido Progressista. Presidente, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Presidente, antes da gente iniciar assuntos pontuais, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço um pouco geral. Estamos chegando aí quase na metade da sua gestão aqui à presidência, né? Quase o primeiro semestre aí finalizando. Gostaria que o senhor fizesse um balanço sobre o que o senhor encontrou até agora, o que o senhor acredita que já foi melhor realizado, o que pode ser aprimorado para a sequência do trabalho. Bom, primeiro nós fizemos uma agenda positiva, em comum acordo com todos os deputados, através das lideranças, em deliberar matérias que estavam aqui na Assembleia, ou seja, aqui na Casa, há muito tempo. Iniciando pelos vetos. Eram 87 vetos que permaneciam na Casa e nós deliberamos através deste acordo que fizemos. Ou seja, toda terça-feira nós deliberávamos 5 vetos e nas quartas-feiras mais 5 vetos. Limpamos essa pauta, foi importante. E na sequência, fizemos também a sequência de acordo para deliberar projetos do Executivo que também estavam na Assembleia por um longo período. E quero destacar alguns projetos. Entre eles, os projetos que o governo tinha encaminhado à Assembleia, que tratam das concessões e das parcerias público-privadas. O que estabelece nessa nova legislação? Todos nós sabemos que os governos, de um modo geral, vale para a União e vale para os estados, não têm dinheiro suficiente, nem sequer para fazer frente às necessidades da saúde, da educação, da segurança, da assistência social, incluindo aí a habitação, entre outros. Se não tem dinheiro para estas prioridades, imaginar que os governos têm dinheiro para fazer rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, ou o próprio sistema prisional, não vai haver recurso para isso, a não ser que faça empréstimos. Os empréstimos, eles também têm os seus limites, tanto na condição de pagamento, quanto nas próprias garantias do governo do Estado. Então nós deliberamos esses projetos que permitem e que autorizam o governo do Estado a fazer concessões de rodovias, de ferrovias, de portos, aeroportos, sistema prisional, e também permite fazer parcerias público-privadas. Eu cito como exemplo 2 rodovias federais em Santa Catarina, que há mais de 2 décadas nós estamos esperando, debatendo, acreditando que o governo federal faria a duplicação da BR-470, que liga Blumenau até a região de Lages, e a BR-280, que sai do porto de São Francisco do Sul e que vai a Porto União. Iniciou-se no último governo Dilma uma licitação que, na verdade, foi mais eleitoreira do que para, de fato, realizar obras. Tanto é que, tanto na BR-280 quanto na BR-470, estão totalmente paralisadas ou próximo disso. Pois bem, eu há muito tempo que eu venho defendendo que o governo e que os governos devem fazer essas concessões para o setor privado, que faz com mais qualidade, com mais agilidade e com mais celeridade. Há o questionamento, mas eu vou ter que pagar pedágio numa rodovia que é concessionada. É verdade. Esse pedágio é mais barato do que o combustível que eu vou utilizar para ir percorrer um determinado trecho. O custo é menor em pneus, em rodas, o tempo que você utiliza e a própria vida da pessoa. São rodovias que são concedidas por privado que dão segurança. Então, essas 2 são um exemplo. E se o governo do Estado não utilizar em pelo menos algumas rodovias, eu não sei se nesse governador ou no próximo, rodovias estaduais que vão ser paralelas a essas rodovias que eu citei,
ninguém vai utilizar uma rodovia que está pedagiada se tem uma outra fuga. Elas vão congestionar de tal maneira que é impossível transitar. Então, é um grande passo que a Assembleia deu aprovando esses projetos. Eu podia citar outros, mas eu vou citar o que foi aprovado ainda nos últimos dias, que foi o projeto autorizativo para o governo estadual contratar 1 bilhão e 500 milhões de reais, que serão repassados, parte disso, ou seja, na ordem de 700 milhões de reais para os municípios. Os municípios vão receber esse dinheiro. Não há necessidade de o município dar contrapartida e também não há necessidade de devolver esse empréstimo para o governo do Estado, porque o Estado é que vai devolver para o BNDES. E os outros 800 milhões serão utilizados em infraestrutura, em especial em rodovias, que nós precisamos muito. Então foi dado uma celeridade, foi agilizado e está aprovado. Então nós tivemos uma agenda muito positiva nesse primeiro semestre aqui na Assembleia Legislativa. O senhor falou no começo da resposta sobre a limpeza dos vetos, da pauta, né, a votação dos vetos. Para o nosso telespectador, por que é importante limpar a pauta, votar os vetos? É para dar mais segurança jurídica, mais garantia com base nos projetos que foram aprovados e foram vetados? Qual que é a importância disso? Bom, primeiro que se nós levar a risca do regimento, enquanto que não deliberar seus vetos, nós teríamos dificuldade de ficar aprovando ou rejeitando, ou, em outras palavras, deliberando matérias, ou seja, projetos que entraram depois dos vetos. Então esse é o primeiro ponto. Mas o mais importante é que os vetos, na medida que o governo veta, então, se ele está vetado, essa lei ela não existe. Na medida que você mantém o veto, ela está extinta. Portanto, não cria uma expectativa, ou melhor, não continua essa falsa expectativa. Segundo, aqueles que foram derrubados tornam-se políticas públicas ou programas públicos que o governo vai ter que implementar ou vai ter que entrar com uma DIN na justiça, se assim não concordar mesmo com a derrubada do veto. Então, são vários aspectos que são fundamentais. O que são os vetos? São projetos de origem parlamentar e que foram aprovados. O governo entendeu que eram inconstitucionais e, portanto, vetou. Então, nada mais é do que um projeto de lei que foi vetado pelo governo e retorna à Assembleia para essa deliberação. Bom, o senhor, na condição de presidente da Assembleia, também tem responsabilidade pela gestão, pela administração do Poder Legislativo. E desde o começo do ano já foram anunciadas e já tornadas práticas algumas medidas administrativas. Tem a implantação do CETISP, que altera a questão do corpo da guarda, a extinção de gratificações, aumento na jornada de trabalho de servidores, enfim. Eu gostaria que o senhor também falasse um pouco dessas medidas e de que forma elas vão impactar em economia para beneficiar a população catarinense. Na verdade, nós vivemos um período no Brasil muito crítico, politicamente falando. O cenário nacional é muito claro nesse sentido. E o que a população espera de nós? Espera que, numa época difícil, como nós vivemos, politicamente, que afetou a economia, que afetou o financeiro, é que nós demos uma resposta positiva, de economia. E foram atitudes que nós tomamos aqui na Assembleia Legislativa, como o CETISP, como a redução de gratificações, entre outras, até a locação, que nós estamos prevendo também reduzir. O que acontece com essas decisões é que este dinheiro que a Assembleia está economizando e que vai economizar até o final do ano, será devolvido para o Tesouro do Estado, para que o Estado possa utilizar em benefício da população, ou na saúde, ou na educação, ou na assistência social, ou mesmo em qualquer outra ação ou obra em favor do povo catarinense. Então eu não tenho dúvida de que as nossas decisões em economizar, e quero crer que nós vamos chegar ao final do ano aí, devolvendo, quero crer, provavelmente mais de 50 milhões. É difícil nós antecipar qualquer número por conta de não saber como é que vai ser o comportamento da economia, não sabendo como é que está o comportamento da economia, não sabemos se a receita vai se manter, vai diminuir ou vai aumentar. Então, é muito relativo falar em números, mas o fato é que nós estamos economizando e só com essas medidas nós já economizamos aí mais de 10 milhões para este ano. Esperamos que possamos ainda ajudar e economizar mais
e esse dinheiro, como eu disse, devolver para o Estado, que possa ser utilizado em favor do próprio catarinense. Recentemente foi aprovado um projeto de lei que trata de uma espécie de reforma administrativa aqui dentro da Assembleia, né? Qual que é o objetivo que o senhor, no caso a gestão da Assembleia, pretende obter com a aprovação desse projeto? É mais um dos projetos, é um projeto de resolução que limita o número de funcionários em transferência, que limita, ou melhor, que diminui valores de cargos aqui na Assembleia Legislativa e, ao mesmo tempo, permite que esses valores que nós estamos reduzindo possa se fazer alguns ajustes e ter uma condição até melhor de ter um número de funcionários suficiente, mas também permitindo que não se prejudique o andamento dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Com essa resolução, nós pretendemos economizar aí 200 mil reais por mês, que é um valor significativo, ou seja, nós mesmos aprovamos que qualquer alteração que se faça através desta resolução não poderá aumentar as despesas. Então esse é um compromisso que nós temos formalizado e assim nós vamos proceder. Bom, para a sequência do ano, presidente, a Assembleia tem aqueles projetos de praxe, como a LDO, o orçamento, que ela tem que aprovar, mas também tem outros projetos aí em tramitação, alguns que tratam inclusive de emendas parlamentares, do orçamento regionalizado. Quais são os desafios para a sequência do ano, especialmente para o segundo semestre, já que estamos aí próximo do fim do primeiro semestre? Bem, nós temos o que pelo menos está pautado, entre outros, dois projetos que estão tramitando. Um foi votado em primeiro turno na semana que passou, ou seja, nos últimos dias, que trata de emenda parlamentar impositiva, ou seja, baseado no que o Congresso Nacional fez, no que a Câmara dos Deputados fez, aqui aprovou-se uma proposta de emenda à Constituição, que ainda sofrerá de outra lei para regulamentar, mas qual é o propósito? É fazer com que o parlamentar também tenha o mínimo de recursos para destinar às prefeituras municipais. E esse valor é 1% do orçamento da receita líquida, que hoje é muito difícil precisar números, mas estaria em torno aí de 4 a 5 milhões. Então nós estamos falando aí em torno de 160, 180 milhões, que para o ano que vem poderiam ser destinados para os municípios. E, obviamente, que o prefeito vai utilizar naquilo que entender mais prioritário, não só o prefeito, mas os vereadores, enfim. Existe um outro projeto, que é um projeto de lei complementar, que também prevê recursos impositivos, mas de um modo diferente, ou seja, no orçamento regionalizado. Então, aos que defendem a proposta de emenda individual, impositiva, que é recursos aonde o parlamentar possa destinar, e aos que defendem no orçamento regionalizado. No orçamento regionalizado, esses recursos não vão para a prefeitura. Eles vão ser destinados onde o próprio Estado vai executar as obras, se assim for aprovado. E vai, evidentemente, fazer aquilo que for decidido nesta audiência, vamos chamar assim, do orçamento regionalizado. Ele não entrou em votação, ele foi retirado de pauta, e nos próximos dias, se houver um acordo, volta para a pauta, para deliberar, ou sim ou não. Esse valor é um valor bastante elevado, ele representa aí na ordem de próximo de 700 milhões. O governo do Estado não concorda porque entende que o que existe de recursos é apenas 1 bilhão do orçamento, e se utilizar 700 milhões, mais aproximadamente 200 que seriam para as emendas parlamentares, o governo ficaria sem recursos para fazer qualquer prestação de serviço, mesmo que fosse uma operação tapa-buraco. Agora, quem vai decidir vai ser os deputados. Eu vou colocar, a hora que houver o acordo com os líderes, coloco novamente para deliberação em plenário. Presidente, independente de todas essas ações que nós comentamos, que o senhor comentou agora na entrevista, como tem sido para o cidadão Silvio Drevik, que já tem uma experiência aqui na Assembleia, também foi prefeito, como tem sido a experiência de presidir o Poder Legislativo, de estar aí na terceira posição na fila sucessória do Estado?
Na verdade, todo desafio ele é interessante. Ou seja, eu entendo que cada etapa da vida e cada vez que você assume uma responsabilidade é um aprendizado, né? E para mim está sendo um aprendizado muito bom ser presidente da Assembleia Legislativa. Primeiro porque você é legislador, é um deputado igual a todos. Mas, por outro lado, você é o responsável pela condução administrativa da Assembleia Legislativa, seja de pessoal, seja administrativamente falando, da burocracia, financeiramente falando. Então, eu estou me sentindo muito bem. Eu sempre tenho dito que ser presidente tem espinhos e tem flores. Eu espero colher mais flores, né, que é mais interessante. Como eu disse, um aprendizado que eu estou tendo com uma equipe extraordinária, trabalhar com os colegas deputados, com os servidores aqui da Assembleia Legislativa, efetivos ou comissionados ou terceirizados. Todos têm dado sua contribuição e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina é um bom exemplo para o Brasil. Tá certo, presidente. A gente agradece demais a sua presença no Fala Deputado, convidamos para uma próxima ocasião e aproveitamos para desejar aí um bom trabalho na sequência da sua gestão à frente do Poder Legislativo. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Você que acompanhou o Fala Deputado pode assistir a reprise deste programa no decorrer da programação da TVA ou no nosso site pelo canal do YouTube no alesc.sc.gov.br. A todos obrigado pela companhia e até o próximo Fala Deputado.